Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver no programa de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o potencial que o Brasil possui em sequestrar carbono. Vamos falar também sobre contratação de crédito pelo setor do agronegócio. Vamos comentar sobre o início da colheita da soja. Vamos comentar também sobre o mercado da carne vermelha e vamos falar sobre a produção e produtividade de trigo que foram excelentes. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o potencial que o Brasil possui em sequestrar carbono. O Brasil tem um potencial para liderar o mercado emergente de sequestro de carbono atmosférico, fundamental para que seja atingida a meta de empurrar o aquecimento global para um patamar abaixo de 1,5 a 2 graus Celsius, em comparação com o período pré-industrial. Renato Crouzeilis, ele é professor no programa de pós-graduação em Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é pesquisador afiliado ao Instituto Internacional para a Sustentabilidade e também diretor executivo do Instituto para a Sustentabilidade Internacional da Austrália. E ele disse agora recentemente que o mercado voluntário de sequestro de carbono deve crescer até 15 vezes de 2020 a 2030. Para isso, o país dispõe de uma reserva de 50 milhões de hectares de terras reflorestáveis com potencial de regeneração natural espontânea ou regeneração natural assistida. E o reflorestamento é, de longe, a forma mais efetiva de sequestrar carbono da atmosfera. E até 2050, entre 7 e 13 gigatoneladas do carbono deverão ser sequestradas anualmente para compensar as emissões e atingir a meta de net zero. A expressão net zero designa a neutralidade de carbono, condição em que todas as emissões remanescentes elas são compensadas por sequestros. O Brasil apresenta uma das maiores oportunidades para reflorestamento em larga escala e a baixo custo, visando remover CO2 da atmosfera, enfatizou o pesquisador, e listou 4 vantagens do país: alto potencial de sequestro de carbono, baixo custo para o reflorestamento, grande quantidade de área disponível e alto potencial para a regeneração natural assistida. Segundo o pesquisador, o preço do carbono sequestrado ainda é muito baixo, mas em mercados regulados como a Europa, a tonelada de carbono sequestrada já alcança o valor de 69 euros. A demanda já é grande e tende a aumentar, o preço também. E a oferta ainda é baixa e de baixa qualidade. E agora vamos falar de contratação de crédito pelo setor do agronegócio. Do mês de julho a dezembro do ano passado, o equivalente a 6 meses da safra 2021-2022, os produtores rurais contrataram 159 bilhões de reais em crédito rural, uma elevação de 30% em comparação ao mesmo período da safra anterior. Para apoio à comercialização, as contratações somaram 17 bilhões de reais, 65% a mais. Custeio, 86 bi, 29% a mais. Investimentos, 46 bilhões de reais, 24% a mais. E a industrialização, 8,8 bilhões, 23% a mais que no ano anterior. Entretanto, o número total de contratos apresentou uma queda de 7% em relação ao período anterior, sendo que nos investimentos
essa redução foi de 15%. A região norte, apesar de ter menor representatividade no crédito rural, continua apresentando melhor desempenho nas contratações de crédito rural, com aumento de 30% em número de contratos e de 46% no valor contratado. As demais regiões brasileiras apresentaram decréscimo no número de contratos de investimentos. E agora eu vou comentar sobre o início da colheita da soja. Produtores do oeste do Paraná e também do norte do Mato Grosso iniciaram a colheita da soja da safra 21-22. Pesquisadores do CPEA alertam, contudo, que a continuidade das condições climáticas desfavoráveis em importantes regiões produtoras de soja no Brasil tem feito crescer as expectativas de forte queda na produção. Enquanto na metade norte do país as chuvas estão em excesso. No sul e em parte do Mato Grosso do Sul, as condições climáticas estão predominantemente secas. De acordo com o boletim informativo do CPEA, diante disso, entidades governamentais e consultadas já vêm reduzindo as estimativas de produção para a atual temporada e os preços internos e externos da soja estão sendo impulsionados. Na semana passada, o indicador Exalc-CPEA, lá no Paraná, atingiu recorde nominal da série do CPEA, iniciada em julho de 1997. E agora você vai acompanhar o comentário de Tainá Drogovic. A Tainá, ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria e ela vai falar sobre o mercado do boi gordo e também do mercado de reposição. Confira. Olá pessoal, sou a Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um giro rápido com as últimas novidades no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, do lado do mercado do boi gordo, essa primeira semana de janeiro foi marcada por uma forte demanda de carne bovina para exportação, o que tem feito o mercado em direção ao novo patamar de preços. Em São Paulo, somente nos primeiros 4 dias úteis de janeiro, a alta foi de 5% ou R$ 16,00 por arroba para o boi gordo na Praça Paulista, cotado em R$ 338,00 por arroba, preço bruto e a prazo. Para o boi China, as ofertas de compra tiveram um incremento de R$ 20,00 por arroba no mesmo período e foram vistos negócios ocorrendo até R$ 350,00 por arroba. Bom, para os próximos dias, o mercado do boi gordo deve seguir comprador, mas o avanço aí das escalas de abate nessa última semana pode limitar novas altas. Já do lado do mercado de reposição, os compradores ainda estiveram ausentes nessa última semana em decorrência aí das festividades de final de ano. E com isso as cotações ficaram praticamente estáveis no comparativo semanal. Bom, por outro lado, os preços dos animais para reposição estão maiores no comparativo anual. Considerando a média de todos os estados e categorias de machos, as cotações estão 16,2% maiores na comparação com o início do ano passado. Já a média das categorias das fêmeas, a alta nesse último ano foi de 17,5%. Bom, olhando para o curto prazo, o mercado de reposição deve retomar o ritmo dos negócios, com os pecuaristas retornando às compras, aproveitando também esse bom momento das pastagens com as chuvas mais regulares na maior parte das regiões monitoradas. Bom, por hoje é só. Obrigada pela atenção e até a próxima. E agora vamos dar um giro pelo mercado da carne vermelha. Ano passado, ficou evidente que, diante de uma demanda interna fraca pela carne bovina, a oferta enxuta no campo e, de forma preponderante, aquecida, a procura internacional, especialmente por parte da China, foram os fatores que levaram os preços da cadeia pecuária nacional a atingirem valores de novos patamares e, por coincidência, recordes nesses valores. Segundo pesquisadores do CPEA, é muito provável que o mercado externo siga sendo o principal fator de influência sobre os preços internos da cadeia pecuária nacional agora neste ano. A forte queda nos preços da arroba bovina, observada entre setembro e outubro de 2021, após a suspensão dos envios de carne de boi à China, mostrou que as vendas externas, especialmente ao mercado chinês, são de grande importância ao setor pecuário nacional. Mesmo com os envios de carne crescendo
para outros destinos nos últimos meses do ano passado, como os Estados Unidos, por exemplo, os embarques à China ainda representam quase metade de tudo o que é exportado pelo Brasil. E diante disso, é incontestável a necessidade de o Brasil buscar e fortalecer novos parceiros comerciais. E o câmbio deve seguir favorecendo as exportações brasileiras em 2022. Mas, por outro lado, tende a encarecer os já elevados custos de produção no campo. Já no Brasil, devido ao fragilizado poder de compra da parte da população, da maior parte, e a inflação alta, a demanda doméstica por carne bovina deve seguir fraca por mais um ano. E depois do intervalo nós vamos falar sobre os valores da cesta básica pelo Brasil, vamos comentar também sobre o excesso de chuvas que ameaça as lavouras da região centro-oeste. E vamos falar sobre os cenários diversos, econômicos, climáticos e políticos e a produção nacional de trigo que bateu mais um recorde. É um minutinho só, nós voltamos já. Só a 99,5 FM te leva para a melhor balada de praia de Goiás. É a temporada 2022 do Deu Praia. De volta com a melhor vibe, esportes de areia e aquela brisa boa de litoral. E quem comanda a festa são os caras do Molejão. Lançamento do Deu Praia, sábado, dia 15 de janeiro, com promoção exclusiva da TV Serra Dourada e 99,5 FM. Pizzaria Veneza, o mais completo rodízio de pizzas. Mais de 40 variedades de pizzas doces e salgadas. Tudo isso só R$ 29,90 por pessoa. Buffet de frios, saladas e pratos quentes. Tudo isso só R$ 29,90 por pessoa. Você ouviu muito bem, R$ 29,90 por pessoa. Pizzaria Veneza, Rua C209, Jardim América, 3945-3283. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Lumagem, nas principais cooperativas e revendas do Brasil.
O governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou a Plataforma de Avaliações Diagnósticas e Formativas, importante instrumento na retomada das aulas presenciais. Nela, professores e gestores encontram testes de avaliação das aprendizagens dos estudantes, bem como ferramentas para que possam interpretar os resultados e oferecer atenção personalizada, em especial para aqueles alunos que precisam. Cadastre sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Hoje, nas novelas da tarde do SBT. A provocação não tem limites. Você está pagando por todas as consequências. Mas o medo é o que mais dói. Eu não paro de pensar no Nicolas. Eu não quero que ele acredite em tudo o que o Ernesto diz contra mim. Helena só tem uma chance. Ei, não, espera aí. Eu nunca tive a intenção de enganar você. Acredite, por favor. Hoje, 6:45. São os últimos capítulos de Te Dou a Vida. Agronegócio. Oferecimento Lumage, nas principais cooperativas e revendas do Brasil. E agora vamos falar sobre os valores da cesta básica pelas regiões brasileiras. As informações são da Agência Brasil e apontam que o valor da cesta básica aumentou em 2021 nas 17 capitais, onde o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. E segundo os dados, na comparação de dezembro do ano passado com o mesmo mês do ano anterior, 2020, as altas mais expressivas ocorreram em Curitiba, 16%, Natal, 15%, Recife, 13%, Florianópolis, 12% e Campo Grande, 11%. Já as menores taxas acumuladas foram de Brasília, 5%, Aracaju, 5%, Goiânia, 5%, e a pesquisa mostrou que, de novembro para dezembro de 2021, o valor da cesta básica subiu em 8 cidades, com destaque para Salvador, 2,4%, e Belo Horizonte, 1,7%. A redução mais importante foi registrada em Florianópolis, 2,9%. Segundo as estimativas do DIEESE, em dezembro de 2021, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria equivaler a R$ 5.800, o que representa 4,8 vezes o atual salário mínimo de R$ 1.200. O forte volume de chuva elevou o nível do rio Tocantins em 10 metros acima do normal. E com isso, as cheias atingiram áreas do Maranhão e também do Pará. A previsão do tempo destaca que ainda há uma expectativa de volumes que vão manter o transbordamento do rio. Apesar da continuidade das chuvas no norte do país, os maiores acumulados para os próximos dias são esperados na região sudeste e também no centro-oeste. O destaque vai para Minas Gerais e norte de São Paulo, que devem receber 150 milímetros, onde o solo já está encharcado, o que pode acarretar problemas como deslizamentos e quedas de barreiras. No sul do Brasil, são esperados 30 milímetros nos 3 estados, mas para o Rio Grande do Sul, esse volume deve atingir apenas algumas localidades. Do dia 11 ao dia 15 de janeiro, a chuva segue forte em áreas do sudeste, centro-oeste e norte do país, enquanto no sul os volumes ainda não ganham força. E agora eu vou conversar com Bruno Alves. O Bruno, ele é agrônomo e também gerente regional da Biotrigo. E nós vamos falar sobre os cenários diversos, econômicos, climáticos e políticos, e também sobre a produção nacional de trigo, que bateu mais um recorde. Bruno Alves, muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa.
para falar de um tema importante e falar aí pelo menos um pouco de alegria, principalmente pelo pessoal do Sul aí, que está passando um perrengue muito grande com a seca, mas que esse ano teve uma boa produção de trigo. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer poder falar contigo. Pois é, Bruno. Esse ano o Brasil bateu um recorde de aproximadamente, segundo a Conab aí, parece que 7,7 milhões de toneladas de trigo. E nós sabemos que o Brasil é um grande importador de trigo, né? E esse ano parece que foi muito bom, né? O mercado muito bom. Essa atualização foi feita hoje, né? No dia de hoje, dia 11 de janeiro, e ficou em 7,7. A produção nacional, o que é celebrado por todos nós que trabalhamos frente à cadeia do trigo, e esse número passa por boas produtividades e também passa por um aumento de área semeada da cultura do trigo no último ano. E o trigo, de maneira geral, se a gente for parar para pensar, o trigo, ele até pouco tempo, ele era, vamos dizer assim, ligeiramente desprezado. O próprio governo, em relação a preço, não dava o devido valor à cultura. E a gente sabe que o trigo é uma cultura muito importante e que, por sinal, está expandindo, né? Saindo aí do sul e vindo aqui para cima, na região centro-oeste, né? Como você bem falou no início da nossa conversa, a questão da chuva que a gente vem passando agora, né? Eu estou no Paraná e a gente vem passando por um regime hídrico abaixo da média para o verão. E o trigo entra para ajudar o produtor rural na composição de renda. Para esse cenário nosso aqui do Paraná, o soja em algumas regiões, infelizmente, já está prejudicada. E o trigo, o produtor colheu no inverno, colheu bem, uma precificação ok, ele já conseguiu colocar dinheiro dentro de sua propriedade. Então, é isso que a gente trabalha. É importante o produtor ter culturas de rentabilidade tanto no inverno quanto no verão, pois ele é um empresário rural, a empresa dele não pode ficar fechada durante 6 meses, que é o período de inverno, né? E o trigo, sim, também vem ganhando espaço no Cerrado até por isso, por ser mais uma alternativa de fonte de renda para o triticultor do Cerrado brasileiro. Pois é, eu conversava com alguns empresários da área de nutrição animal e um deles me dizia o seguinte, o trigo está entrando e provavelmente vai ser muito bom a gente utilizar o trigo para alimentação animal. Assim como nós usamos a soja, o milho, o trigo parece que está começando a ser uma boa alternativa, né? Sim, junto a isso que você fala, a Biotrigo tem uma linha específica para a nutrição animal, são trigo para pastejo, trigo para silagem, e a gente já está atento a essas demandas do mercado, demanda do consumidor, do produtor, para que consiga trazer soluções para ele. Sim, isso passa também pela nutrição animal, né? Passa pela panificação, com biscoito, e também passa, é claro, também pela alimentação animal. A maioria da população, quem está nos assistindo agora, às vezes não sabe, mas existem variedades de de trigo, específica para fazer macarrão, para fazer biscoito, para fazer bolacha, para fazer uma série de coisas. E também existe o trigo específico para a linha animal. É isso mesmo, né? Isso, o trigo para alimentação animal que nós temos hoje em nosso portfólio de produto é um trigo para silagem. O produtor hoje faz silagem de outros cereais, como faz milho, também pode fazer de trigo, corte de planta toda, planta inteira. E nós também temos trigo para pastejo, como o produtor já fazia, em algumas regiões fazia com aveia, azevém, nós também trouxemos agora a cultura do trigo, também essa solução, para conseguir alimentar o gado, conseguir alimentar o rebanho, dentro da tua região, tem mais ferramentas para que o produtor possa trabalhar. O trigo também é muito bom na rotação de culturas, né? Excelente, né? Sim, se a gente for pensar em trigo, sistema produtivo, e aí novamente a gente faz o gancho que você falou no início, a seca que o sul vem passando, sim. O trigo auxilia muito quanto a isso, porque ele acaba colocando mais raiz por metro quadrado, então isso deixa o seu solo menos compactado, faz com que ele absorva mais água, tem a questão de uma palhada mais uniforme, o que protege mais o seu solo contra as radiações solares, e tudo isso faz manter mais água no seu solo, né? Protege a caixa de água do teu solo. Além de que benefícios como ajuda no controle de plantas daninhas,
Tem questão de nematóide também, que nós temos avançado bastante com pesquisa para trazer o trigo no sistema para proteger, atacar em várias frentes, né? Trazer renda para o produtor, mas também fazer um sistema produtivo mais forte, mais sustentável. No caso da silagem de trigo, com uma variedade específica para esse fim, para silagem, o que daria hoje por hectare, por exemplo, de produção, de silagem de trigo? Bom, isso muda um pouco, é claro, do manejo, implementar. Sim, claro. A condição, mas nós temos casos de 30 toneladas por hectare, 25 toneladas por hectare. Quando uma condição climática favorável, a gente tem potencial de fazer um grande volume sim, de silagem. E o legal é assim, o trigo é uma cultura de inverno, então ele possibilita talvez você entrar com um trigo em uma janela que para o milho segunda safra não seja tão favorável. Então, não é uma substituição do milho, mas sim mais uma ferramenta, mais uma possibilidade de se fazer silagem com uma nova cultura. Em relação à exigência, vamos dizer, hídrica, exigência de água, quando eu comparo o milho com o trigo, como você falou, se não der para plantar o milho, eu posso entrar com o trigo. Ele ele resiste mais à seca do que o milho? O trigo, hoje, a gente fala que durante o seu ciclo todo, aproximadamente 350 milímetros de chuva, né? Mas mais do que isso, eu acho que menos relacionado à água, está mais relacionado a frio, né? Nós temos uma janela que delimita muito o milho pela questão de temperatura. O milho é uma cultura de verão que a gente trabalha no inverno, né? Tem tido bons resultados dentro de uma janela, mas muitas vezes o produtor não tem condição de fazer naquela janela ideal e acaba colocando, como exemplo aqui na região sul, nosso Paraná, fazer um milho em março, final de março, início de abril, que já é uma transição, já pega ondas maiores de frio, e a chance de você pegar geada durante a fase reprodutiva desse cereal é muito grande. Então o trigo, por si só, já tolera mais, é uma cultura de inverno, gosta mais de frio, é claro que nas suas devidas proporções, mas ele acaba se encaixando melhor nessa janela, é mais questão de ambiente favorável, né? Mas a região centro-oeste, por exemplo, nós temos aqui algumas regiões na região centro-oeste, principalmente o estado de Goiás, a região de Cristalina, que planta muito trigo, né? Já para outras regiões, existem variedades já adaptadas para outras regiões, por exemplo, mais quentes? Sim, hoje nós estamos pensando, hoje nós dividindo em duas frentes, né? Para trigo, para panificação, hoje nós temos produto até a Bahia, né? Se a gente for pensar em trigos para alimentação animal, hoje o nosso portfólio vem permeando até o sul de Minas, né? Nós temos hoje um programa de melhoramento genético para o cerrado brasileiro, então o que possibilita nós fazermos seleção dentro desse ambiente. Então em breve a gente deve ter também produtos para essa linha de nutrição animal que possa subir mais o mapa, né? Mas hoje, para a panificação, nós temos produto que atende todo o Cerrado brasileiro, toda a região ali que tem características favoráveis à produção de trigo. Ô Bruno, quem estiver nos acompanhando nesse momento, se quiser mais informações sobre variedades de trigo, vocês têm condições tranquilamente de oferecer isso aí? Sim, hoje, quem quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso portfólio de produtos, pode estar acessando o site da Biotrigo ou também as nossas redes sociais, nosso Instagram, está lá, segue nós. Nós temos profissionais também no Cerrado, então através dessas redes pode chamar nós que nós vamos direcionar para o profissional que estiver mais próximo de você para poder atender, conversar e tirar suas dúvidas. Tá certo. Bruno Alves, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que esse tema é muito legal, deixa assim muitos produtores tendo mais uma opção para entrar com uma cultura na sua lavoura, mesmo aqui no Centro-Oeste, que chove bem, e apesar das condições climáticas mais quentes, mas existem certas variedades que são adaptadas aqui. Muito obrigado e o nosso programa está aí com as portas abertas, ok? Bom, muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar com vocês. Um abraço, tchau. Até mais, tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: a melhor maneira de realizar os seus sonhos é acordar. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Nada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz.
Jornal do Meio-Dia. Logo mais, às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.